Pra gente fechar aqui o assunto Botafogo e já chamar o nosso Sai do Muro, eu fiz a pergunta lá se de repente seria a pior perda, né? O Arthur Jorge, né? Só que tem outros jogadores também que são cobiçados, fizeram uma excelente temporada, né? Isso que estão dizendo. Se eu não me engano, uma das publicações europeias dizia que se o Arthur Jorge fosse pro Al-Rayyan, o primeiro pedido dele seria o Savarino. Isso. Pro Al-Rayyan pagar o que fosse pelo Savarino. O Al-Rayyan é o suposto time do Abel Ferreira? Não, é o do... o suposto time era o Al-Sadd. O Al-Rayyan é o do Roger Guedes. Tá. E aí nós temos os números aí dos jogadores. O Luiz Henrique, 55 jogos, 14 gols, 12 assistências. Almada, 26 jogos, 3 gols, 2 assistências. O Savarino, 55 jogos, 14 gols, 12 assistências. E o Igor Jesus com 31 jogos, 8 gols e 6 assistências. E aí dá pra perceber, vocês estão falando que ele é muito bom e tal. Quantos gols fez o Arthur Jorge? Não tem nenhum assistência. Mas ganhou 2 títulos. Comandou o time em 2 títulos. 2 títulos, 31 vitórias, 55 jogos pro Arthur Jorge. Dessa aí que a galera separou nossa produção, qual que seria de fato a pior perda? O Almada de fato já pelo ano fora, né? Eu acho que no campo Savarino. sim, no campo Savarino, apesar de também entender que o Luiz Henrique Muito é um diferencial técnico que você não encontra no futebol brasileiro, né? E o Almada acho que é mais ou menos na mesma linha. Jesus começou muito bem, mas caiu bastante. Só que o Luiz foi mais impactante até do que o Almada. Eu não quero minimizar em hipótese alguma a importância do Arthur Jorge para o projeto do Botafogo, entendam, em hipótese alguma. Mas o projeto do Botafogo, ele tá claro que ele pode ser tocado sem o Arthur Jorge. Pode. O Botafogo pode conseguir um outro nome no mercado. O Botafogo hoje não está numa situação de 5 anos atrás. Meu Deus, o Arthur Jorge foi embora, o mundo acabou. Não. Ele de fato fez um grande trabalho. Mas eu acho que as peças, né, que se encaixaram muito bem, eu acho que o Botafogo conseguiu captar nomes no mercado, ou gastando muito, né, em alguns casos, ou na base do scout, com um investimento mais pontual e mais conservador e que deram super certo, trouxeram uma relação custo-benefício excelente. Eu acho que ali é que está o X da questão. Quem está no mercado aí é muito bom é a Conceição, né? Sérgio Conceição, Está no mercado, né? Tá no mercado. Assim, eu acho em tese mais fácil o Botafogo encontrar um treinador com o perfil do Arthur Jorge. O Botafogo não foi buscar um cara consagrado, né? Sim. O Botafogo foi buscar um cara jovem, num clube médio do futebol português e tal, fez uma aposta ali, um estilo de jogo, 4 atacantes, aquela coisa toda, um perfil interessante que foi mapeado pelo scout. Agressivo, de correr a riscos. Mas eu acho que é, em tese, mais fácil você buscar um profissional como esse, até na prateleira de carreira e salarial, do que você achar um Savarino que chegue para resolver. Alguma chance do Botafogo voltar no Luiz Castro? Que também está desempregado? Acho que não. Está desempregado pelo desgaste. Acho que a condução, inclusive o Arthur Jorge, aquele exemplo lá dizendo que era como se ele fosse da família e fosse buscar, né? Ele chegou a citar, não, tem gente que da família sai, vai trabalhar no Japão e volta pro melhor da família, sendo que ele tá vindo embora do clube. Isso aí pra mim é, desculpa, imperdoável. Ainda mais depois do que aconteceu. Isso pra mim é uma maluquice. A gente tem que lembrar, o Palmeiras foi buscar o Abel no PAOK, o Botafogo foi buscar o Arthur Jorge no Braga. Você pode achar outro profissional em clubes desse tamanho. Eles não tiraram nenhum deles da elite europeia, não. Exatamente. Então, assim, você achar e colocar. Eu acho que o Arthur Jorge tem um ponto importantíssimo, que acho que foi pouco valorizado, que foi, na hora que a coisa podia desandar, o Arthur Jorge entendeu, sem ter estado no Botafogo em 23, ele entendeu qual era o X da questão e ele amarrou a coisa para a coisa não desandar. A entrevista coletiva que ele convoca na segunda-feira, exatamente, que não estava planejada, há quanto tempo a gente não tem uma entrevista de treinador prévia de jogo? Ali ele deu o chamado all-in, tá? Ali ele trouxe, ele deu all-in, para não deixar os jogadores se contaminarem e não deixar o externo contaminar. O Botafogo que entra no Allianz Parque para atropelar o Palmeiras, tem muito da postura do Arthur Jorge. Ali ele foi líder. Ali ele falou, eu vou trazer para mim. Ali ele foi líder, ele foi psicólogo ali. Ele foi chamou tudo. Toda a resposta ele chamou toda a resposta. Poderia ter dado errado, mas o Botafogo entrou em campo do jeito que entrou com a Allianz Parque por causa dessa postura. E isso ele entendeu. Então, acho que quem está hoje no Botafogo, acho que vai entender, e acho que os próprios jogadores hoje já estão com outra casca, mas essa participação do Arthur Jorge, e eu estou falando porque conversei com pessoas que estão dentro do Botafogo, então não eu tinha essa opinião e validado com pessoas que estão dentro, que fizeram parte. Essa postura dele, que o jogo contra o Vitória foi muito ruim, não pelo resultado, mas de postura.
Diferente do jogo com o Cuiabá. O jogo com o Cuiabá, o Botafogo amassou o Cuiabá, a bola não entrou. Beleza, acontece, não foi o primeiro. O Cuiabá, o mesmo jogador caiu 7 vezes no campo. Exatamente, não foi o primeiro e também faz parte, vai acontecer, ano que vem vai acontecer com algum clube. Mas então, assim, o jogo contra o Vitória, o Botafogo foi diferente. O jogo do Botafogo tem problemas ali, acho que talvez de confiança. O Arthur Jorge amarrou isso e falou, isso não vai acontecer. Então esse papel dele foi muito importante, muito importante. Isso tem que ser muito valorizado, dito por pessoas que estão dentro do vestiário. Mas você não pode ficar refém dele. Mas lógico, você não vai poder ficar refém. Exatamente. Eu acho que nem tem como, gente, entre e aspas, tá ficar ok, refém, não. e tá legal. Acho que tá se legal, ele quer ir tá na bola. embora, se ele quer ir embora, tá legal. Paga a multa e vai. Paga a multa e vai embora, irmão. Não, é isso. A vida E vai é andar. O só é do Botafogo futebol já isso. passou por tanta coisa com o outro lá. Então, assim, esse Agora é o ponto. só não vem vender a narrativa de que estou saindo porque não fui valorizado. Isso daí eu não acho. Porque Aí não teve não. nem tempo hábil do Botafogo puxar uma reunião Arthur, com ele. eu só Isso queria- aí é a única coisa. O único senão até aqui do Arthur Jorge, acho que é isso. Pra fechar, Ricardinho. É só isso. Arthur, eu só queria ganhar a premiação que você ganhou do Brasileiro e da Liberta. Eu não precisava nem de aumento. Tá bom já, né? Porra. Resolvia legal, né? Porra. É.